Olá, estamos iniciando a aula número 2 do Descomplicando a Farmacologia Veterinária sobre mecanismos de ação dos fármacos. Sejam todos muito bem-vindos. Sobre mecanismo de ação. Mecanismo de ação é uma parte da farmacologia onde estuda farmacodinâmica, que é exatamente isso, onde os medicamentos atuam nos processos bioquímicos e fisiológicos do organismo e quais efeitos eles produzem. É muito importante nessa unidade que nós tenhamos conhecimento sobre fisiologia dos sistemas. Essa é uma dica de ouro na farmacologia, do Descomplicando a Farmacologia Veterinária. Se você quer entender a farmacologia de um sistema, estude a fisiologia do sistema, reveja todas as questões fisiológicas. Por quê? Porque os fármacos atuam em funções existentes no organismo animal. Eles alteram essas funções e com isso nós temos o efeito farmacológico. Então vem comigo e vamos estudar o mecanismo de ação dos fármacos no Descomplicando a Farmacologia Veterinária. Vem comigo, bons estudos! Então a farmacodinâmica estuda o mecanismo pelos quais os medicamentos vão alterar funções bioquímicas ou fisiológicas de um organismo. Estuda também quantitativamente a relação dose-resposta, ou seja, quanto de um fármaco deve ser administrado para que tenha um efeito terapêutico. De qualquer forma, os estudos da farmacodinâmica também determinam os processos de intoxicação, as doses letais, as doses tóxicas. E lembre, dose letal, dose tóxica, sempre para 50% dos indivíduos testados. Essa é uma regra geral da farmacologia. Com isso, nós veremos agora os mecanismos de ação, os efeitos fisiológicos e as concentrações para determinado efeito. Então vamos lá, quais são os alvos, de ação dos fármacos? Nós temos, em primeiro lugar, medicamentos estruturalmente inespecíficos e medicamentos estruturalmente específicos. O que significa isso? Inespecífico não tem um local, um receptor específico para interagir. Como o próprio nome já diz, é inespecífico. Então ele altera as funções, as propriedades físico-químicas, alterando o grau de ionização, solubilidade, tensão superficial, atividade termodinâmica, mas não num receptor apenas, alterando várias funções celulares ao mesmo tempo. Exemplo de estruturalmente inespecíficos são os anestésicos inalatórios. Então, eles agem deprimindo o sistema nervoso central por diferentes formas de ação, não somente uma específica. Nós estudamos o mecanismo de ação dos anestésicos inalatórios na aula de sistema nervoso central, quando nós estudamos depressores gerais do sistema nervoso central. Desinfetantes também são inespecíficos, por quê? Quando nós estudarmos antimicrobianos, nós veremos que alguns antimicrobianos interferem na síntese proteica bacteriana, outros impedem a síntese da parede. Então, tem bactericidas, tem bacteriostáticos, entre outras funções. No entanto, desinfetantes são inespecíficos, eles basicamente destroem o micro-organismo por diferentes ações. Com isso, eles têm um espectro de ação maior. Os desinfetantes podem atuar contra fungos, bactérias, vírus e assim por diante, de acordo com a propriedade de desinfecção. Já medicamentos estruturalmente específicos, a ação deles decorre de uma estrutura química. Essa estrutura química liga-se a receptores existentes no organismo, formando um complexo e promovendo alterações naquela função celular. Como ele é específico, o efeito dele decorre com uma menor concentração administrada. Então, um exemplo aqui está o GABA. O GABA, ele está acoplado a canais de cloro
Então, ele interrompe o potencial de ação por hiperpolarização. O GABA, fisiologicamente, é um neurotransmissor inibitório do sistema nervoso central. A ativação do receptor gera uma hiperpolarização da célula, levando à supressão do potencial de ação. Então, a célula entra em relaxamento, não tem potencial de ação para que haja um efeito. Então, nós chamamos de neurotransmissão inibitória, promove depressão do sistema nervoso central, relaxamento, alguns graus de inconsciência. Então, quando nós utilizamos uma substância, um análogo ao GABA, nós ativamos esses receptores, eles ativam canais de cloro, levando à hiperpolarização celular. Então, quando eu entendo a fisiologia, eu consigo entender o mecanismo de ação de determinado fármaco. Quais são análogos ao GABA, né? Uma estrutura química similar ao GABA capaz de ativar esse receptor. Benzodiazepínicos, fenobarbital, benzodiazepínicos utilizado como ansiolítico, miorrelaxante, anticonvulsivante, fenobarbital utilizado principalmente como controle de convulsão, é um dos medicamentos mais utilizados hoje, o Gardenal, para controle de convulsão, é um medicamento relativamente barato, amplamente utilizado na medicina veterinária. Então, eles são análogos ao GABA. Esses são alguns exemplos de depressores do sistema nervoso central que atuam de forma agonista, ou seja, mimetizam o efeito. Quando ativa este receptor, uma molécula química muito similar, é capaz de produzir o mesmo efeito. Então, quando os receptores GABA são ativados, gera uma alteração iônica intracelular, levando à hiperpolarização. Lembrem que nós temos a célula em repouso, temos a despolarização, ela é carregada positivamente quando nós, para o desenvolvimento do potencial de ação, e nós temos ela hiperpolarizada quando ela está carregada em maior vantagem negativa, que é a inibição. Então, quando nós temos medicamentos estruturalmente específicos, nós temos a ligação com receptores. Receptores são componentes do organismo com o qual o agente químico vai interagir. Então, aqui está mostrando o GABA, também o receptor do GABA e um benzodiazepínico. Então, esse desenho está mostrando especificidade química. Nem todos os receptores vão ativar a mesma função celular. Então, eu tenho receptores diferentes, funções diferentes e moléculas químicas que ativam receptores específicos. A gente chama isso de especificidade química, né? E eu necessito dessa especificidade para potência e efeito farmacológico. Então, vamos lá. Aqui vocês estão vendo um triângulo, né, amarelinho, uma bolinha rosa e um hexágono rosinha, roxinho. E pode ver, aqui nesse receptor amarelo, número 2, eu tenho a ligação somente do triângulozinho amarelinho. Aqui nesse tipo receptor, com uma conformação diferente, somente o hexágono lilás, roxinho. E aqui eu tenho nesse terceiro receptor o círculo rosinha ligado. Ou seja, a estrutura química encaixa perfeitamente no receptor, gerando um efeito diferente após a ativação. Então, com base na existência fisiológica desses receptores, nós temos a ação dos fármacos no organismo. E quais são os alvos? Podem ser enzimas, podem ser moléculas transportadoras, podem ser canais iônicos, podem ser receptores de neurotransmissores e podem ser ácidos nucleicos. Então, exemplos de enzimas como alvo de ação de medicamentos. Por exemplo, a neostigmina, ela inibe reversivelmente a ação da enzima acetilcolinesterase. A acetilcolinesterase, ela promove a destruição da acetilcolina. Nós sabemos que a acetilcolina é importante para que ocorra a contração muscular, né, na placa motora. Então, quando eu inibo a ação da acetilcolinesterase, eu tenho mais acetilcolina na placa motora e eu tenho contração.
Então, ela é utilizada como antídoto para uso de bloqueadores neuromusculares e também nos casos de miastenia graves. O ácido acetilsalicílico é um anti-inflamatório não esteroidal, né? As pessoas conhecem mais o AS, a aspirina, que inibe a enzima ciclooxigenase. Não tendo a enzima ciclooxigenase, que participa do processo inflamatório, nós não temos os produtos de degradação, como prostaglandina, tromboxanas, reduzindo o processo inflamatório e reduzindo também fatores de coagulação. A trimetoprima, ela é um antimicrobiano, ela inibe a enzima dihidrofolato redutase. O que acontece nas bactérias? As bactérias, elas produzem o ácido fólico, o ácido tetrahidrofólico. E esse processo de produção é importante para a síntese de RNA, DNA e proteínas. Quando essa cadeia é interrompida enzimaticamente pelo trimetoprima ou timetropim, nós não temos síntese de DNA, RNA e proteínas bacterianas. Então, é um antimicrobiano inibidor de síntese proteica bacteriostático. Então, impede o crescimento bacteriano. Então, aqui são alguns exemplos, né? Aqui temos 3 exemplos de mecanismo de ação enzimático de substâncias que podem ser utilizadas desde que eu conheça a função que exerceria lá fisiologicamente. Nós falamos da função no processo inflamatório, nós falamos de uma função relacionada à contratilidade e falamos de bactérias. Então, o processo fisiológico ocorre dentro do micro-organismo para que ocorra crescimento bacteriano. Então, eu preciso entender como que ocorre a fisiologia para entender a ação do fármaco. Da mesma forma, quando eu falo do anti-inflamatório, ácido acetilsalicílico, inibindo a ciclooxigenase, eu tenho que ter em mente, lá no estudo de anti-inflamatórios, que essas enzimas existem fisiologicamente. Então, é comum, quando eu utilizo por muito tempo, anti-inflamatórios não esteroidais, pacientes apresentarem gastrite, vômito, regurgitação. Por quê? Porque as mesmas enzimas estão sendo inibidas e são as mesmas enzimas que podem gerar aí fatores que são indutores de tamponamento gástrico. Então, quando eu entendo a fisiologia, eu consigo entender o mecanismo de ação do fármaco, incluindo os efeitos colaterais. Então, vamos lá, ó, inflamação. Sinais cardeais da inflamação: calor, rubor, edema, dor e perda da função, né? São os conhecidos, é aquilo que eu vejo. Mas a inflamação, ela já acontece bioquimicamente, né? A partir do momento que eu tenho uma ruptura na membrana celular, o ácido araquidônico é o substrato para degradação enzimática. E a partir dessa degradação, eu tenho vários componentes formados, como prostaglandina, tromboxana, prostaciclinas, leucotrienos. Todos esses fatores ativados vão levar aos processos, os sinais cardeais da inflamação, que são dor, rubor, calor, edema e perda da função. Então, quando eu utilizo um anti-inflamatório, eu estou bloqueando esse processo enzimaticamente. Eu inibo essas enzimas e com isso eu inibo toda essa cascata inflamatória, tá? Entendendo isso, entendendo as variações ciclooxigenase 1, ciclooxigenase 2, que está lá na aula de anti-inflamatórios e processo inflamatório, eu consigo entender efeitos colaterais e escolher o fármaco adequado para cada caso, para cada paciente. Moléculas transportadoras são moléculas que vão interferir no carregamento de substâncias para dentro da célula. Então, como glicose, aminoácidos, íons, neurotransmissores. E aqui, elas também são alvos de ação de medicamentos. Por exemplo, a fluoxetina, ela é um antidepressivo, né, modulador de humor.
impede a recaptação de serotonina na fenda sináptica. Nós sabemos que a serotonina está relacionada ao bem-estar. A partir do momento que eu bloqueio a recaptação, porque assim, a serotonina ela é liberada na fenda sináptica e ela não fica ali para sempre, ela tem que ser recaptada ou degradada. Ela é recaptada na vesícula pré-sináptica e quando eu bloqueio esse processo, eu estou mantendo por mais tempo a serotonina ativa lá na fenda. Com isso, eu mantenho por mais tempo o bem-estar, né? E aí sim a fluoxetina gera o efeito antidepressivo, o modulador do humor, melhorando o humor. Um exemplo também são os glicosídeos cardíacos, eles inibem a bomba de sódio e potássio, eles transportam essa bomba sódio, potássio, ATPase, é uma conhecida de vocês desde bioquímica, né? Ela transporta sódio para fora e potássio para dentro, né? Para mantendo o equilíbrio. Mas o que acontece aqui? Lembrem que o potencial em repouso é negativo, sódio é positivo para fora, potássio vem para dentro. Mas quando eu inibo essa bomba de sódio e potássio, eu estou mantendo o sódio dentro da célula. Quando eu mantenho o sódio dentro da célula, mostrando aqui no desenho, quando eu mantenho o sódio dentro da célula, eu altero a polarização dessa célula, ela passa a ser positiva, aumenta o íon cálcio e eu induzo a contração miofibrilar pelo aumento do AMP cíclico, ou seja, tem contração cardíaca. Inotrópicos positivos são medicamentos utilizados no sistema cardiovascular para melhorar a força de contração cardíaca. Os receptores celulares são proteínas que atuam como receptores fisiológicos de substâncias endógenas, hormônios, neurotransmissores e agentes altacoides. Os agentes altacoides são substâncias produzidas pelo próprio organismo para promover o equilíbrio, né? E funções metabólicas, funções fisiológicas. Os receptores têm a função de transmitir uma mensagem, e isso pode ser de forma direta, então ativando diretamente o canal iônico, como a gente viu ali do GABA, ou indireta, quando a gente ativa por via segundo a mensageiro. Aí vem alguma dúvida, sempre em aula, sobre proteína G, sobre segunda mensageiro, sobre AMP cíclico, GMP cíclico, sistema inositol fosfato. Gente, o que vocês precisam entender é que, ao invés do receptor ser ativado e já produzir uma função, existe um intermediador. Então, essa molécula intermediadora, o receptor é ativado e uma molécula intermediadora vai ativar a função celular lá no interior da célula, produzindo uma função, alteração de uma função química. É simples assim. Então, eu tenho direta e indireta. Os receptores podem ser rápidos, lentos e intermediários de acordo com a função. Rápidos, a neurotransmissão colinérgica, eu não posso pensar, eu tenho que contrair em milissegundos para levantar o braço, para levantar a perna, para entrar em movimento, então tem que ser tudo muito rápido. Lento, hormônios. Hormônios são liberados gradativamente pelo organismo, normalmente por feedback, baixa concentração na circulação sanguínea, ativa liberação, feedback para hipófise e hipotálamo promoverem novamente liberação da cascata de determinado hormônio. Catecolaminas são intermediários, não são nem rápidos nem lentos, mas elas têm que ser liberadas com uma certa agilidade, com alguns segundos. Quem são as catecolaminas? Adrenalina, noradrenalina. Então, procuração, reação de luta ou fuga, tem que pensar rápido também, aumenta a frequência cardíaca e gera um sistema de luta ou fuga. Receptores ligados a proteínas, nós temos os receptores da tirosina quinase, que são ligados a fatores de crescimento, hormônios como insulina, receptores que alteram a transcrição de DNA, estão livres no citoplasma ou no núcleo celular. Exemplos são receptores para os hormônios esteroides, também receptores de corticoides, então anti-inflamatórios esteroidais agem aí, e receptores tireoidianos também.
Então, mostrar rapidamente alguns mecanismos de ação, nós já conversamos sobre todos os alvos, vou mostrar alguns exemplos de fármacos e os mecanismos de ação específicos. Lembrando sempre, revise fisiologia, que vai ser show. Aí sim você consegue aprender o mecanismo de ação farmacológico e aí, em consequência, tratamento na fisiopatogenia, ação terapêutica do medicamento, dose, resposta, efeito colateral. Então, o primeiro passo é entender realmente o mecanismo de ação. Então, vamos lá. Aqui temos o exemplo do Propofol, é um anestésico intravenoso. Ele ativa o receptor GABA-A, prolongando os canais de cloro, levando à hiperpolarização da membrana e, por consequência, depressão do sistema nervoso central, que é o que eu quero num processo anestésico em consciência. Já anestésicos locais, eles impedem a condução do impulso nervoso, bloqueando canais de sódio. Lembra que eu mencionei ali anteriormente que a despolarização ocorre a partir do momento que eu tenho alteração iônica celular. O sódio é muito importante para que ocorra a despolarização, a célula fique carregada positivamente. Bloqueou esses canais, não tem potencial de ação, então impede a condução do impulso nervoso na membrana nervosa. Isso local, né? Fenobarbital, já conversamos sobre ele, análogo ao GABA. Então, aumenta a concentração do GABA. Quem é o GABA? Neurotransmissor inibitório, utilizado para convulsões, né? E é um medicamento de baixo custo. Agonistas de alfa-2 adrenoreceptores. Agonista liga no receptor e o ativa. Então, quem são os adrenoreceptores? Receptores de adrenalina e noradrenalina. E aí eu tenho fármacos que podem ser agonistas, ligar-se a esse receptor e ativá-lo, como também eu tenho fármacos que podem ser antagonistas, ligar nesse receptor e inibir a sua função. Mas vamos lá, qual é a função dos agonistas alfa-2 adrenérgicos, né? Os adrenoreceptores alfa-2. Fisiologicamente, o que os receptores alfa-2 promovem no organismo? Eles promovem a inibição da liberação do neurotransmissor, ou seja, cessa a liberação da adrenalina e noradrenalina com a ativação desse receptor. Então, farmacologicamente, eu tenho a xilazina, detomidina, medetomidina, romifidina, dexmedetomidina, que são tranquilizantes, relaxantes musculares e analgésicos que ativam esse receptor e promovem a função dele, que é inibição da liberação da adrenalina e noradrenalina. Aí sim o medicamento gera tranquilização. O antagonista é ioimbina. Então, eu posso utilizar a ioimbina para reverter o efeito da xilazina. Entendendo a fisiologia, eu consigo entender o mecanismo de ação farmacológico, incluindo antídotos. Opioides, então, são os analgésicos opioides, os mais utilizados para controle da dor, os mais eficazes, eles ativam receptores opioides endógenos, receptores Mi, Kappa e Delta, nas células nervosas, levando à hiperpolarização, inibição pré-sináptica e cessa a liberação de neurotransmissores, produzindo analgesia. O mais efetivo é a morfina, né? O mais eficaz no controle da dor hoje como agente opioide é a morfina. Então, a morfina atua nesses receptores opioides endógenos, produzindo a ativação deles e, consequentemente, inibição de potencial de ação com analgesia. Inibidores seletivos de recaptação de serotonina, falamos sobre a fluoxetina. Então, o que ela faz? Ela, na fenda sináptica, ela impede a recaptação no caso, seria da serotonina. Então, o que acontece na fenda sináptica? Nós temos aqui, está mostrando o fluxo da noradrenalina, mas nós temos a produção do neurotransmissor e o armazenamento dele com a liberação. Então, o neurotransmissor é recaptado e é armazenado em vesículas pré-sinápticas.
Quando eu inibo essa recaptação, ele se mantém na fenda sináptica produzindo efeito. No caso da fluoxetina, é o efeito da serotonina, que é o bem-estar, que é o modulador do humor. Então, esses foram alguns mecanismos de ação, os principais pontos relacionados à farmacodinâmica, e para acesso completo ao curso, esse é o link na Hotmart. Qualquer dúvida, eu estou à disposição, bons estudos e vamos descomplicar a farmacologia veterinária e eu vou ajudá-los. Obrigada, até a próxima aula!